Opa, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem? Por aqui tá tudo bem, então vamos dar continuidade à segunda parte da aula do professor José. Na primeira parte, o professor deu início à explicação dos processos de colonização, desde a chegada dos colonizadores à América, e também explicou sobre as questões que foram marcantes para o início da colonização, explicando também os processos de escravização das populações nativas que ocupavam aqui as Américas. Eu espero que vocês gostem da aula. Se puderem, desde já deixem o joinha, comentem e compartilhem entre os amigos para dar o engajamento e chegar a mais pessoas. Sem mais delongas, fiquem com a aula do professor José e até mais. Um pouco sobre a administração colonial. A metrópole ela controlava as colônias através da Casa de Contratação, que tinha sua sede lá em Sevilha, e mais tarde em Cádiz. Também havia conselhos nas Índias e que cabia à administração colonial e que era representado nas colônias chapetonesas. Da mesma forma, havia cabildos também chamados de conselhos municipais. Esses conselhos eles representavam a metrópole e controlavam o policiamento que fazia aí o recolhimento dos impostos e a justiça. Os chefes dos cabildos eles eram escolhidos pela própria coroa e muitas vezes eram vitalícios. O povo não participava dos cabildos, mas eram chamados quando havia decisão importante para ser tomada. Essa situação ela foi registrada quando Napoleão invadiu a Espanha em 1807 e o rei Fernando VII foi preso pelas tropas francesas. No século XVIII, a Espanha reorganizava a administração, suas colônias na América, por isso são criados o vice-reinado da Nova Espanha. A Capitania-Geral da Guatemala, a Capitania-Geral de Cuba, a Capitania-Geral da Venezuela, a Capitania-Geral do Chile, o Vice-Reinado de Nova Granada e o Vice-Reinado do Rio Prata. Agora já caminhando para o fim da nossa aula, a gente vai entender um pouco mais sobre os processos de independência da América. Mas antes de passar para o último slide da nossa aula, é importante ressaltar que o termo indígena, hoje, ele é bem problemático, porque ele generaliza uma imensidão de populações, de culturas, de ritos, a uma única coisa, homogênica. Então, hoje, a gente não utiliza mais esse termo em sala de aula e nenhum outro espaço, porque a gente está generalizando uma população que é tão rica de cultura, religiosidade, saberes e conhecimentos. Agora, passando aqui para o último slide, que a gente vai trabalhar e falar sobre o processo de independência da América. O processo de emancipação das colônias da América Espanhola ele ocorreu em 1808 e 1829, entre essas duas datas. Os levantes estavam inspirados nas ideias iluministas, no exemplo do processo da libertação dos Estados Unidos e no desejo de se livrar dos altos impostos cobrados pela coroa. O êxito do processo de independência ele foi obtido após muitas guerras em todo o território. Os revolucionários ainda contaram com o apoio da Inglaterra, interessados em novos mercados consumidores e fornecedores de matérias-primas. Após a emancipação, os vice-reinados e capitanias gerais eles foram fragmentados em muitos territórios e deram origem a vários países, como o Uruguai, o Paraguai, a Bolívia, a Argentina, o Chile, o Peru, o Equador, a Colômbia, a Venezuela, o Panamá, entre outros países que me fogem à memória agora. Por fim, a gente finaliza por hoje a nossa aula. Bom, alunos, eu espero que tenham aproveitado bastante a nossa aula sobre colonização da América Espanhola com o professor José. Agora vamos fazer uma transição suave para a aula ministrada pelo professor Diego, que abordará um tema completamente e igualmente fascinante. Então, ao longo da aula do professor José, aprendemos sobre os principais aspectos da colonização espanhola nas Américas, como a chegada de Cristóvão Colombo, a fundação de colônias espanholas, a exploração das minas de prata e ouro e as consequências desse processo para as sociedades indígenas.
Então, na próxima aula, vamos dar as boas-vindas ao professor Diego e aproveitar ao máximo essa nova aula, que certamente nos trará novas perspectivas sobre alguns aspectos. Sem mais delongas, convido todos a se prepararem para mais um mergulho fascinante na história. Até já, tchau!